O Inesquecível Bruce Lee, de José Augusto Maciel Torres. Bruce Lee nasceu em novembro de 1940, o ano do dragão, segundo o horóscopo chinês. Foi educado dentro da mais tradicional forma de treinamento do Kung Fu em Hong Kong. Seu pai era um famoso ator de ópera chinesa e, devido a isso, Bruce Lee teve a oportunidade de aparecer em diversos filmes orientais, quando ainda era uma criança. Aos 13 anos de idade, iniciou seu estudo em artes marciais com o Wing Chun. Em 1958, mudou-se para Seattle, nos Estados Unidos, para completar os seus estudos em filosofia. Foi nos Estados Unidos que ele conheceu sua esposa Linda Emery. Com ela, teve 2 filhos, Shannon e Brandon, sendo que Brandon foi morto tragicamente durante a produção de um filme. O ícone cultural responsável pelo início da onda oriental que encantou o Ocidente também dedicou-se ao aperfeiçoamento de seu corpo e na busca do equilíbrio com sua mente. Para isso, desenvolveu técnicas que até hoje são utilizadas por seus seguidores. Desde que atingiu um bom nível no Kung Fu, aos 16 anos, até sua morte prematura, Bruce Lee venceu todas as suas lutas. Foi invencível até dia 20 de julho de 1973, quando morreu em Hong Kong. Apesar dos rumores que envolvem sua morte, a autópsia comprovou que a verdadeira causa foi um edema cerebral. Mas nem a morte venceu Bruce Lee. A perfeição de sua arte fez dele um imortal, a personificação do homem asiático, disciplinado, determinado e vencedor. O inesquecível Bruce Lee e as artes marciais. Palavras iniciais do autor: José Augusto Maciel Torres. Quando falamos de Bruce Lee, vem logo à nossa mente a figura do mito do cinema e da marcialidade, que jamais será esquecido, pois apesar da sua morte prematura, os seus feitos o imortalizaram. Se estivesse vivo, Bruce Lee estaria gozando os frutos de seu dedicado trabalho em prol das artes marciais. Sua dedicação à filosofia marcial e aperfeiçoamento das técnicas usáveis no cotidiano, bem como sua procura pela perfeição no cinema, o fizeram inesquecível e inigualável. Muitos tentaram sem sucesso imitá-lo e até mesmo igualar-se ao Pequeno Dragão. Mas é impossível assemelhar-se a alguém que é único e de natureza ímpar, principalmente quando se é inovador e genial, estando-se pioneiramente com as ideias muito à frente dos outros seres visitantes em nosso planeta. Sinto-me honrado em poder escrever essa obra sobre o mitológico Bruce Lee, pois foi a partir dele que os conceitos cinéfilos marciais adentraram no Ocidente, e desde então a febre de Kung Fu, cujo termo certo na verdade é Wushu, pois Kung Fu quer dizer tempo de habilidade, e temas afins se constituíram algo comum em nossa sociedade. Esse departamento cada vez mais nos permite amar a marcialidade e sua influência filosófica. E em cada lugar que estejamos, pequeno ou grande, lá encontraremos alguém que conhece a arte marcial e por osmose Bruce Lee. Espero que essa obra sirva para manter viva a figura ímpar e inigualável do pequeno dragão cujo nome foi Bruce Lee. José Augusto Maciel Torres. Iniciando a conversa. Na atualidade, o Kung Fu é bastante popular em nosso país, existindo uma gama de academias, associações e afins em todo o território nacional. Algumas têm filiações a federações nacionais e internacionais, outras não. A divulgação e grande aceitabilidade social do Kung Fu se deu graças à denominada febre do Kung Fu na década de 70, inicialmente com os filmes do saudoso Bruce Lee nos cinemas e depois com o seriado de TV intitulado The Kung Fu, que teve no papel principal o David Carradine protagonizando um monge do templo Shaolin de nome Kwai Chang-caine, apresentando nesse seriado toda a concepção filosófica e religiosa da marcialidade chinesa. Desde então, o Kung Fu começou a ganhar adeptos e admiradores inicialmente no eixo Rio-São Paulo e posteriormente em todo o território nacional. A capital paulista foi pioneira no ensino do Kung Fu pela grande quantidade de chineses que lá vivem. Porém, no meio do surto inicial de Kung Fu, muitos chineses que tinham noções primárias de Kung Fu ou aprenderam por meio de fitas de vídeo passaram de forma mercenária a se autodenominarem mestres de Kung Fu. Muitos desses pseudomestres aprenderam com os mestres Toshiba, ou seja, por meio de fitas de vídeo, colocando-as para assistir nos aparelhos de videocassete da marca Toshiba, daí o nome em forma de piada. O fato de uma pessoa ser chinesa não a gabarita a ser um mestre das artes marciais ou nas terapias chinesas, acupuntura, tuiná, moxaterapia, etc. Isso se assemelha ao fato de pensarmos que toda pessoa que é brasileira entende de capoeira, capacitando-a para ser
um mestre na arte de capoeiragem. Infelizmente, no passado não tínhamos internet, que nos permitiria acessar facilmente diversas informações em todo o mundo. Com a procura maior que a oferta, alguns chineses mais sabidos pediram a seus amigos que trouxessem ou enviassem fitas de vídeo sobre os diversos estilos de Kung Fu, diretamente da China, e por meio dessas se autodenominaram mestres. Muitos desses mestres, discípulos dos mestres Toshiba da vida, tinham aprendido alguns princípios do Kung Fu em seu país de origem e aqui na nossa terra, de forma engenhosa e negligente, fingiam que ensinavam essa nobre arte marcial de origem chinesa. Infelizmente, essa origem acéfala acabou produzindo no Brasil uma enorme quantidade de instrutores de Kung Fu, mal preparados e sem princípios filosóficos marciais equilibrados. Até hoje observo passando como algumas pessoas fazem questão de se apegar a chineses, mesmo sabendo que esses nada sabem sobre Kung Fu, para tirar fotos e de forma orgulhosa apresentar para seus alunos. Acredito que ter um mestre chinês é o sonho de consumo de muito mestre de Kung Fu pelo Brasil afora. Desde a chamada febre do Kung Fu, surgida na década de 70, que o índice de falecimentos de mestres marciais chineses aumentou muito, pois muitos chineses e até mesmo brasileiros, ao serem questionados sobre onde aprenderam determinado estilo de Kung Fu, respondiam: meu mestre era um chinês muito dedicado ao Kung Fu e somente passava seus conhecimentos de forma secreta. Com seu falecimento, levou para o túmulo todos os seus sábios conhecimentos, ficando somente a minha pessoa como seu discípulo. Isso, na verdade, era uma grande mentira dita pelos pseudo-mestres para justificar a sua falta de conhecimento marcial e, logicamente, a origem do que estava ensinando. O próprio Bruce Lee sempre falou da importância das concepções filosóficas e religiosas acoplada à marcialidade. É interessante lembrar que nos Estados Unidos da América o povo tem xenofobia, ou seja, não gosta de estrangeiros. Por isso o Pequeno Dragão sofreu tanto pela discriminação racial, pois ele era chinês para o povo americano e, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, a sua face chinesa o transformava em um estranho. Vide o descontentamento da mãe de Linda, sua esposa, ao saber que ela iria casar com um oriental, quando na verdade Bruce Lee havia nascido nos Estados Unidos e era cidadão americano. Enquanto o povo americano tem xenofobia, os brasileiros têm xenofilia, ou seja, adora estrangeiros. Acredito que pelo fato de termos aprendido com os europeus e até mesmo com os americanos na atualidade, que somos inferiores. Fundamentando nisso, adoramos dizer que temos um mestre chinês, mesmo que esse não saiba nada, pois isso dá um status diferenciado. No filme Kung Fu, cujo papel principal é de Dave Carradine e que seria estrelado por Bruce Lee, não tendo sido pelo fato de o Pequeno Dragão, entre outros motivos, ser chinês e ter um inglês com sotaque chinês, encontramos uma visão muito bonita do templo de Shaolin e a postura dos monges budistas, especialistas na arte de Kung Fu. Inicialmente observamos a luta constante do ser humano para vencer o seu maior inimigo, que é ele mesmo. O domínio de si mesmo representa a plena harmonia com o universo como um todo. Isso passa por uma explicação que vai além dos nossos conceitos cartesianos e positivistas existidos no Ocidente. Essa concepção surgiu após anos de prática e de burilamento espiritual em que os caminhos sutis são os primórdios para tanto. Gafanhoto era o termo com que os mestres se dirigiam ao jovem Kuai. Ao gafanhoto era ensinado a administrar suas emoções e perceber o não perceptível pelo mundo dos sentidos, ou seja, através do empirismo, valorizando-se os aspectos fenomenológicos do indivíduo, levando a enxergar no lugar de somente ver. Para isso era necessária a boa prática da arte marcial e das técnicas do Shen, que em japonês é Zen, literalmente quer dizer meditação. Nesse filme é mostrada a fluência marcial através de um monge cego que nos leva a perceber o quanto nossos olhos interiores, quando bem aflorados, podem nos permitir ir além do que nos limita a nossa capacidade somática. Como nos expõe em uma das suas obras o professor Hermógenes, conhecido escritor e mestre do yoga, a falta de pernas cria asas no homem. Essa visão interior que vive enterrada dentro de cada um de nós nos leva, quando burilada, até os primórdios da iluminação, objetivo maior de todos os religiosos e amantes da marcialidade oriental. Sábios e pesquisadores do Oriente têm consciência de que quando se trata do espírito humano, pode-se fugir de tudo e de todos, menos de nós mesmos, ou seja, do nosso guerreiro interior. Este sim é o nosso verdadeiro inimigo, que acaba gerando perigo em todos os sentidos da nossa existência, levando-nos nessa batalha conosco mesmos ao uso de diversas técnicas que vão além dos nossos 5 sentidos, estando as armas para se vencer essa batalha escondida dentro de nós mesmos.
O termo marcial vem de Marte, deus da guerra, no panteão romano, irmão de Minerva, deusa da sabedoria. Isso não quer dizer que esse deus representasse a guerra exterior ou meramente belicista, responsável pela destruição do homem enquanto ser físico e moral. O simbolismo maior desta guerra é a derrota do guerreiro interior, que encontra-se ardendo em chamas dentro de cada um de nós. Isso nos leva a perceber o quanto somos minúsculos em relação ao universo no qual vivemos e com o qual estamos envolvidos. Na Índia antiga, os deuses Kartikeya e na América pré-colombiana o deus Tezcatlipoca tinham a mesma representação bélica, com semelhanças na essência que defende a vitória interior como o único meio de se chegar ao pleno desenvolvimento em todos os níveis do ser humano. Infelizmente, o guerreiro, nos seus passos iniciais, acredita que somente com a força física será possível ter vitórias. Somente o tempo e a evolução espiritual irão lhe ensinar que a verdadeira vitória dar-se-á dentro do interior de cada um. Esta é a grande verdade passada por todas as religiões e filosofias do Oriente e do Ocidente. Quando iniciei nas artes marciais, na década de 70, meus primeiros treinamentos foram no Karatê estilo Shotokan. Ainda muito novo, fui ouvindo sobre a superioridade do Karatê com exclusividade no estilo que treinava. Tive a oportunidade de ler naquela época, na extinta revista a Revista das Artes Marciais, posições radicais de diversos mestres contra a criação de novos estilos marciais. Toda reflexão crítica deve ser radical, rigorosa e de conjunto. E para um jovem adolescente, que era naquela época, seria impossível, principalmente pela falta de conhecimentos e fundamentações racionais, tecer comentários inteligentes sobre as opiniões desses mestres. Hoje, conhecendo a maioria desses mestres e sabendo que a maioria deles não está interessada na essência do Budô, e sim em ganhar dinheiro usando sofismas marciais, acredito que a criação de novos estilos marciais venha a depender da capacidade de cada indivíduo. Basta observarmos a história das artes marciais e veremos como diversas pessoas de origem oriental, entre os séculos 9 e 20, criaram estilos marciais próprios. Baseado nisso, acreditamos que Bruce Lee, ao criar o Jeet Kune Do, seu próprio estilo marcial, e o expor de forma sistemática em seu livro O Tai do Jeet Kune Do, traduzido e editado no Brasil pela Conrad Editora, somente apresentou ao público em geral a síntese das suas experiências vivenciais e teóricas dentro da marcialidade, levando em consideração a praticidade marcial, ou seja, o uso dela nos dias atuais. Tem pessoas que procuram as artes marciais por esporte, outras por diletantismo, enquanto algumas querem a marcialidade para a defesa pessoal, ajudando-as no dia a dia a sobreviver nas metrópoles existentes em todo o mundo, pois há muita violência nas mesmas. Muitas artes marciais estão obsoletas em termos de praticidade como defesa pessoal nos dias atuais, servindo somente para esporte. O Jeet Kune Do, criado por Bruce Lee, tem, além da essência filosófica, condição sine qua non no contexto marcial oriental, uso prático como defesa pessoal que na verdade vai definir vida ou morte em dado momento. Digo sempre que a arte marcial é semelhante às línguas, não basta ter diploma, tem que ter praticidade. Se alguém lhe pergunta se você fala francês em francês e ao ouvir sua resposta positiva começa a somente falar nessa língua, pois é a única que ela sabe falar, você vai ter que mostrar que sabe falar essa língua neolatina. O mesmo acontece com artes marciais. Se uma pessoa lhe socar e lhe chutar, o importante é a sua defesa. Se for preciso um rápido contra-ataque, isso poderá muitas vezes salvar sua vida, o resto é papo furado. Houve muitas críticas feitas a Bruce Lee sobre a criação do seu estilo, principalmente pelos orientais tradicionais, que pela sua xenofobia não aceitaram em hipótese alguma a criação de uma nova escola marcial a partir de um mestiço, metade chinês e outra metade americana. Devido a essas opiniões, e que levaram até mesmo membros da família de Bruce Lee a afirmarem que ele foi assassinado e não morto por um edema cerebral, como é sabido oficialmente, muitos mestres marciais, inclusive orientais, acreditam somente nos estilos treinados tradicionalmente, mesmo que esses sejam ineficientes nos dias atuais enquanto defesa pessoal. Algumas artes marciais têm grande semelhança com as religiões e não somente em termos de concepções axiológicas e metafísicas, como defendo no meu artigo As Artes Marciais Conduzem o Homem até Deus, como em se tratando de abordagens políticas e centramentos de poder.
As pessoas de determinada religião afirmam categoricamente que sua forma religiosa é a correta e vai levá-las até o seu Deus. As demais religiões estão erradas e são heréticas. De forma semelhante acontece com as artes marciais. Muitos afirmam que suas técnicas marciais são únicas e que são altamente eficientes. Ao fazerem tais afirmações, estão em ledo engano. Haja vista que qualquer arte marcial é benéfica, dependendo somente de cada indivíduo procurar aquela que mais tenha adequação ao seu ritmo de vida. Ao tecermos comentários sobre a marcialidade e seus aspectos filosóficos religiosos, é necessário tentarmos entender o que é a arte, que vai nos dar o complemento do espírito marcial. Sabemos que a arte é um caso privilegiado de entendimento intuitivos do indivíduo, tanto para o artista que cria obras concretas e singulares, quanto para o apreciador que se entrega a elas para lhes penetrar o espírito. O verdadeiro artista intui a forma organizada dos objetos ou eventos sobre os quais focaliza suas atenções. Ele vê ou ouve o que está atrás das aparências exteriores do mundo que o cerca. Um exemplo disso é visto no filme Amadeus, de Milos Forman, que tem uma cena que apresenta nitidamente isso que estamos defendendo. A sogra de Mozart, emocionada e chateada, conta ao compositor quais os motivos que levam sua filha a abandoná-lo. Mozart ouve bem e de repente se concentra nas palavras da sua sogra e compõe uma área para a flauta mágica. Como bom artista que era, Mozart conseguiu perceber pelo poder seletivo e interpretativo dos seus sentidos formas que não podem ser nomeadas ou reduzidas a um simples discurso verbal explicativo, partindo do princípio de serem sentidas e explicadas. A intuição do artista o faz fugir da criação das cópias da natureza e o permite criar símbolos dessa mesma natureza e da vida humana. Isso se aplica a todas as artes e artistas apresentados. Baseado nisso, as artes marciais jamais poderiam ficar fora dessa esfera de transcendência, que acopla diversas formas dos símbolos existenciais, colocando o artista marcial como um buscador de algo que se encontra oculto dentro de si mesmo, impedidas de serem conceituadas de forma cartesiana. Somente se irá perceber isso por meio do ato de sentir e fazer bem feito. Nesse momento, adentramos em nós mesmos e percebemos o quanto somos fracos e inferiores, e após apagarmos toda a nossa parte externa, veremos o quanto temos de escuridão dentro de nosso ser. Esta é a real caminhada que o praticante marcial deve ter, eliminando primeiramente as nossas ilusões, Maya em sânscrito, e se conduzindo para o burilamento do espírito. Apesar de parecer fácil, esta é a pior etapa da evolução marcial, destinada somente para poucos que assim conseguem por meio de constantes treinamentos e condicionamentos psico-bioenergéticos, ficando como algo oculto e misterioso. Nem todos conseguem acompanhar essa longa e difícil caminhada rumo ao autoconhecimento, pois, para a maioria, é mais fácil absorver a parte da esportividade e belicidade da arte marcial. O termo esotérico é de origem grega e significa secreto ou oculto. Esta palavra deriva de esotéricos, que também em grego tem o significado de escondido, cabendo esses conhecimentos para poucos escolhidos, em oposição ao exotérico, que tem o sentido de público ou externo. Explicando isso, encontramos nos ensinamentos de Jesus Cristo a existência de partes ocultas e as partes abertas ao público em geral. Encontramos no Novo Testamento Jesus falando para seus discípulos o seguinte: a vós é permitido saber os mistérios do reino do céu, mas a eles, o povo, não é concedido. Por isso falo por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e nem entendam. Mateus 12, capítulo 12, versículos 11 e 13. Concluímos então que a parte interna existe em toda a religiosidade, bem como caminhos metafísicos mundiais, ficando um pouco destinados à parte interna, para os demais ficam a parte externa. A parte externa da marcialidade é muito fácil de ser assimilada, bastando ter desenvolvimento somático e apuramento técnico, enquanto a parte interna marcial é extremamente difícil de ser atingida por todos, pois irá depender de uma autoeducação e extrema dedicação metafísica e espiritual. As artes marciais centradas apenas na parte física são aleijadas, tendo somente ideias cartesianas e positivistas, existentes em nosso mundo ocidental. As dúvidas somente serão perpetuadas, nos deixando com as buscas externas dentro de uma visão lógica aristotélica. Não existe domínio do universo sem a plena realização das energias internas.
Como o homem é o microcosmo, nos resta, para estarmos acoplados ao universo, uma plena harmonização com o macrocosmo, que é o universo que nos cerca. Nessa guerra interna, vale mais o sentir do que o conceituar.